O ano era 1992. O Brasil, recém-saído de anos de turbulência política e econômica, respirava um ar de otimismo e, ao mesmo tempo, de profunda tensão social. As telenovelas, como de costume, eram a válvula de escape e o espelho da nação. Neste cenário, a Rede Globo lançava um de seus maiores sucessos da década, a trama de Corpo e Alma, escrita por Glória Pérez. A novela não era apenas um fenômeno de audiência. Ela lançava ao estrelato uma jovem talentosa, cujo nome já carregava o peso da linhagem: Daniela Pérez. Filha da autora e dona de um carisma inegável, Daniela interpretava Yasmin, uma das personagens centrais, vivendo o auge de sua carreira. Sua presença em cena irradiava leveza, prometendo um futuro brilhante e consolidado na televisão brasileira. A vida de Daniela era uma sucessão de conquistas e planos, cercada pelo carinho da família, do marido e da crescente admiração do público. Contudo, na mesma trama onde a luz de Daniela brilhava, a sombra de um colega de elenco pairava. Guilherme de Pádua, que interpretava Bira, o par romântico de Yasmin, era um jovem ator que buscava desesperadamente seu espaço no mundo da fama. Nos bastidores, a relação entre os dois era estritamente profissional, mas nos olhares de Guilherme havia algo que ia além do roteiro, uma obsessão silenciosa e uma frustração crescente que começava a minar a tranquilidade no set. O tempo na televisão é medido por audiência, e a permanência dos atores é determinada pela relevância de seus personagens. Quando Guilherme soube que a sua participação na trama seria reduzida e a de Daniela cresceria, o que era frustração se tornou ressentimento, e o que era ambição profissional se transformou em uma ideia macabra. A inveja, esse sentimento traiçoeiro, encontrou terreno fértil em sua mente e na de sua esposa, Paula Thomas, que também acompanhava de perto o sucesso alheio. A rotina de gravações, exaustiva e repetitiva, servia de palco para a vigilância. A discrição de Daniela contrastava com a ambição exposta de Guilherme, e a proximidade profissional lhes deu a chave para executar um plano que chocaria o país pela frieza e pela premeditação. Aquele dezembro de 1992, quente e agitado, preparava o cenário para o impensável. A noite de 28 de dezembro, que deveria ser apenas mais uma jornada de trabalho no estúdio, seria a última para a jovem atriz. O relógio marcava o final das gravações do dia 28 de dezembro de 1992. Daniela Pérez deixou os estúdios da Globo no Rio de Janeiro, dirigindo seu carro tranquilamente, sem saber que estava sendo seguida de perto. A perseguição não era fruto do acaso. Era um movimento planejado, executado com a precisão de um roteiro de suspense que, infelizmente, se tornaria a mais cruel das realidades. Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomas, estavam em um Volkswagen Santana executando o cerco. A vítima, completamente alheia ao perigo iminente, dirigia-se para casa. A perseguição culminou no bairro da Barra da Tijuca, em um ponto isolado da Avenida das Américas. O modo como o casal interceptou o veículo de Daniela demonstrou uma frieza assustadora. Eles se aproveitaram de um momento de distração ou de um sinal de trânsito, forçando a atriz a parar. O pânico de Daniela deve ter sido imediato. O confronto foi rápido e brutal, e o local isolado garantia a privacidade que os assassinos precisavam para subjugar a vítima sem serem notados. Ali, naquela escuridão que contrastava com as luzes dos estúdios que acabara de deixar, a jovem atriz foi violentamente atacada e colocada à força no veículo dos agressores, antes de ser levada para a consumação do crime. Após a agressão, o ato seguinte foi a tentativa metódica de apagar os vestígios, levando o corpo da vítima para um local ainda mais ermo. A escolha do local de descarte revelou uma mistura de planejamento e desespero. Eles escolheram um matagal em um terreno baldio,
nas imediações do bairro, com a intenção clara de que o corpo demorasse a ser encontrado. Contudo, essa tentativa de ocultação seria a primeira de muitas falhas que, ironicamente, levariam à rápida identificação dos culpados. Na pressa, os assassinos retornaram ao veículo de Daniela e o abandonaram em outro ponto da Barra, encenando um falso sequestro ou assalto. Essa tentativa desajeitada de disfarçar o crime como um latrocínio seria prontamente desvendada pela perícia, que logo encontraria inconsistências no cenário montado. A descoberta do desaparecimento de Daniela gerou uma onda imediata de preocupação. Sua ausência repentina era incompatível com sua rotina regrada, e o marido, o ator Raul Gazola, e sua mãe, Glória Pérez, iniciaram imediatamente a busca, ligando para amigos, hospitais e a polícia. A notícia se espalhou rapidamente pelos bastidores da televisão, misturando incredulidade e pânico. A esperança de que fosse apenas um contratempo ou um mal-entendido foi brutalmente desfeita na manhã seguinte, quando um grupo de moradores e um taxista encontraram algo perturbador em um matagal. O cheiro e o vestígio de terra revirada denunciavam que algo terrível havia acontecido ali. O corpo de Daniela Pérez foi encontrado. A cena era de extrema violência e o laudo posterior revelaria que ela havia sido brutalmente atacada com 18 perfurações de tesoura no pescoço, peito e costas. A crueldade do método empregado transformava o caso de um simples desaparecimento em um assassinato bárbaro, um ato de extrema perversidade que chocou o país. O mistério, porém, não duraria muito. Com a descoberta do corpo de Daniela Pérez, a investigação policial no Rio de Janeiro foi imediatamente catapultada para o centro das atenções nacionais. Diferente de muitos crimes envolvendo pessoas comuns ou socialmente vulneráveis, a repercussão do assassinato de uma estrela de televisão em ascensão, filha de uma das maiores autoras do país, exigiu uma resposta rápida e contundente das autoridades. A polícia agiu com celeridade incomum, focando na cena do crime e no veículo da vítima que havia sido abandonado. O primeiro passo foi desmentir a farsa de latrocínio. A violência empregada e o fato de o corpo não ter sido encontrado no local do suposto assalto indicavam claramente que o crime era passional ou por motivo torpe, e o assassino conhecia a vítima. O detalhe crucial que desvendou o caso em poucas horas foi deixado pelos próprios assassinos. No matagal, próximo ao corpo da atriz, a perícia encontrou uma pasta, um documento e uma chave que pertenciam a Guilherme de Pádua, o co-star de Daniela na novela. Essa falha grotesca, uma marca de amadorismo e pressa, apontou o caminho para o centro do círculo social da vítima. Além disso, uma testemunha-chave, o taxista, informou à polícia ter visto um carro Santana nas proximidades do local do descarte do corpo. A placa anotada por ele, embora parcialmente, foi suficiente para correlacionar o veículo a Guilherme de Pádua. A coincidência era grande demais para ser ignorada, e a polícia passou a tratá-lo não como um mero colega de trabalho, mas como o principal suspeito. A notícia do envolvimento de Guilherme de Pádua na investigação caiu como uma bomba. Era impensável que o intérprete de Bira, o jovem que contracenava diariamente com Daniela e que havia comparecido ao velório para consolar Glória Pérez, fosse o autor de tamanha atrocidade. Essa revelação inicial gerou uma onda de descrença e revolta. Guilherme, com sua aparência de bom moço e sua postura de chocado, havia tentado manter a fachada até o último momento. Ele chegou a dar depoimentos iniciais, fingindo ignorância sobre os fatos e ajudando nas buscas. Uma máscara de frieza que horrorizou o Brasil quando desvendada. A polícia o convocou novamente para depor, mas desta vez o cerco estava fechado. As evidências materiais, como a pasta e a placa do veículo, eram incontestáveis. Pressionado, Guilherme de Pádua desmoronou e confessou o crime.
No entanto, sua confissão inicial era uma farsa, a primeira de muitas tentativas de manipular a narrativa. Ele alegou ter agido sozinho, tentando proteger sua esposa, Paula Thomas, e tentou pintar o crime como resultado de um descontrole momentâneo após uma discussão sobre a redução de seu papel na novela. A polícia e a família de Daniela, no entanto, sabiam que a brutalidade dos 18 golpes e o envolvimento de Paula Thomas, que seria logo desvendado, desmentiam a versão de crime passional ou de impulso. A confissão de Guilherme de Pádua foi um alívio momentâneo para a polícia, mas a história que ele contava era inconsistente e incompleta. A versão de que o crime teria sido um ato solitário, impulsionado por um rompante de raiva devido à carreira, não resistiu à análise mais detalhada da cena. A acusação, liderada por promotores e, sobretudo, impulsionada pela busca incansável de Glória Pérez, rapidamente desvendou a participação de Paula Thomas. Paula não era apenas a esposa ciumenta. Ela era cúmplice e, segundo indícios e depoimentos posteriores, parte ativa no planejamento e na execução do assassinato. O papel dela era essencial para o sucesso do plano. Ela dirigiu o carro que perseguiu e interceptou Daniela, e mais tarde ajudou a ocultar o corpo, evidenciando que a crueldade era compartilhada. A motivação do casal era uma teia complexa de ambição frustrada e inveja. Guilherme desejava ascender na hierarquia da fama e acreditava que Daniela, ao ser a filha da autora e colega de cena, era o obstáculo ou o meio para pressionar por mais tempo de tela. Paula, por sua vez, sentia ciúmes doentios da proximidade profissional entre o marido e a atriz. A união desses sentimentos resultou em uma premeditação que a defesa tentaria desqualificar a todo custo como um crime de paixão. Glória Pérez, a mãe de Daniela, desempenhou um papel investigativo crucial, que superou a lentidão e, por vezes, a ineficácia do próprio sistema. Desde o início, ela não acreditou na versão de assalto ou de crime isolado. O instinto materno e o conhecimento dos bastidores da novela a fizeram ligar os pontos rapidamente, fixando-se em Guilherme de Pádua. Sua desconfiança se acentuou quando descobriu que Pádua havia ligado para sua casa após o crime, fingindo preocupação e até mesmo consolando-a no velório, uma demonstração de psicopatia e frieza que cimentou a certeza de Glória sobre a autoria e a premeditação. A tese de premeditação se fortaleceu com a análise da logística do crime. O planejamento da interceptação, a mudança de veículo para o descarte do corpo e, principalmente, o uso de uma tesoura como arma, que não sugere um ato impensado, mas sim um instrumento previamente escolhido para causar o máximo de dor e desfiguração. A polícia e a acusação passaram a argumentar que o crime tinha sido executado em um local privado, talvez o carro do casal ou algum ponto intermediário, antes de o corpo ser desovado. A violência extrema, evidenciada pelas 18 perfurações, era a prova da intenção de matar e da falta de qualquer remorso ou hesitação. A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas uma investigação policial e se transformou em um confronto público. A verdade de uma mãe contra a máquina de defesa e mentiras articuladas por um casal que tentava se esconder atrás da imagem de celebridade e do discurso de descontrole emocional. O Brasil assistia atônito ao desenrolar de uma tragédia cujos protagonistas pareciam ter saído de uma trama de suspense, mas cujo sofrimento era terrivelmente real. A detenção de Guilherme de Pádua e, posteriormente, de Paula Thomas transformou a tragédia de Daniela Pérez em um espetáculo midiático sem precedentes na história do crime brasileiro. A imagem do casal, antes associada ao glamour fugaz da televisão, agora estampava manchetes com o peso da acusação de homicídio qualificado. A imprensa, sedenta por detalhes e impulsionada pela comoção nacional,
transformou a delegacia em um circo, mas essa intensa exposição, embora garantisse que o caso não fosse esquecido ou engavetado, também abriu espaço para a interferência de forças sociais poderosas. Apesar de Guilherme e Paula não pertencerem à elite tradicional do Rio de Janeiro, o acesso ao meio artístico e a contratação de advogados renomados, especialistas em navegar pelas brechas do sistema judicial, sinalizaram que a defesa seria agressiva e, acima de tudo, estratégica. O dinheiro e a influência, neste caso, não vieram do berço social, mas da notoriedade do crime e da capacidade de mobilizar recursos para uma defesa que visava desconstruir a tese da premeditação. Essa mobilização jurídica rápida e ostensiva colocou em alerta a família de Daniela e os promotores, que sabiam que enfrentariam não apenas os réus, mas um aparato legal disposto a usar todos os artifícios para atenuar a pena. A estratégia inicial da defesa foi clara: desacreditar a tese do motivo torpe e da crueldade extrema, transformando a ação em um crime passional de menor peso. Eles tentaram explorar nuances na relação profissional de Daniela e Guilherme, sugerindo conflitos ou até mesmo o envolvimento afetivo para justificar o descontrole de Pádua, uma tática vil que visava macular a imagem da vítima. O objetivo era claro: livrar o casal do crime hediondo e garantir penas mais brandas, com possibilidade de progressão rápida. Essa postura despertou a ira da opinião pública e principalmente de Glória Pérez, que se recusou a permitir que a memória de sua filha fosse manchada por invenções da defesa. Nesse período crucial da investigação, a mobilização popular começou a ganhar corpo. A sociedade, já revoltada com a frieza dos réus e a manipulação da defesa, passou a acompanhar cada passo do processo com fervor. O caso Daniela Pérez se tornava, assim como o caso Araceli, um símbolo da luta contra a impunidade, mas com uma diferença crucial. A família da vítima tinha a voz e a visibilidade para manter o holofote aceso sobre os arquivos que a defesa tentava enterrar. O assassinato de uma estrela da TV expôs a fragilidade do sistema judicial brasileiro da época, onde o bom advogado, o discurso bem articulado e a exploração de brechas legais tinham mais peso do que a brutalidade dos fatos. O destino do casal Pádua estava nas mãos dos jurados, mas o destino da justiça brasileira dependia de como o sistema reagiria à pressão da sociedade. À medida que o processo avançava para a fase de julgamento, a tensão social atingia seu ponto máximo. A sociedade brasileira, já cansada de ver crimes brutais serem desclassificados ou negligenciados, via no caso Daniela Pérez a oportunidade de confrontar a impunidade estrutural. A certeza de que Guilherme de Pádua e Paula Thomas eram os autores do crime era quase unânime, mas o medo de que eles escapassem de uma punição severa devido às manobras da defesa motivava o clamor popular. O desafio da acusação não era apenas provar a autoria, mas garantir que o crime fosse reconhecido em toda a sua crueldade. Neste cenário de revolta e expectativa, a figura de Glória Pérez emergiu como a personificação da luta por justiça. Diferente de muitas famílias que são silenciadas pela dor ou pelo medo, Glória usou sua voz e sua influência para mover montanhas. Ela se transformou em uma investigadora paralela, coletando depoimentos, confrontando mentiras e garantindo que o foco da mídia permanecesse na vítima e na brutalidade dos fatos, e não nas táticas de distração da defesa. Sua presença constante e sua determinação inabalável eram um lembrete diário para as autoridades de que o país estava observando. O ponto de virada na história do caso, e talvez em toda a legislação penal brasileira, foi a campanha de Glória Pérez para alterar a lei. Na época, o homicídio qualificado
com requintes de crueldade ou motivo torpe, não estava explicitamente incluído no rol dos crimes hediondos, uma categoria legal criada em 1990 para punir com mais rigor atos de extrema gravidade. Essa exclusão significava que o casal Pádua, mesmo condenado, poderia usufruir de benefícios, como a progressão de regime de pena em tempo muito mais curto, resultando em apenas alguns anos de prisão efetiva. Glória Pérez lançou uma campanha de mobilização sem precedentes para que o Congresso Nacional alterasse a Lei 8.007/90. O objetivo era simples e poderoso: forçar a inclusão do homicídio qualificado como crime hediondo. A adesão popular foi avassaladora. Em um esforço logístico e emocional impressionante, a campanha coletou mais de 1,3 milhão de assinaturas em apoio à mudança, pressionando os parlamentares de forma inegável. Essa manifestação massiva de indignação cívica provou que, quando a sociedade se une, ela tem o poder de forçar o sistema político a agir. O impacto da mobilização liderada por Glória Pérez foi imediato e transformador. Em 1994, o Congresso Nacional, respondendo ao clamor de mais de 1 milhão de brasileiros, aprovou a Lei 8.930/94. Esta lei alterou o texto original dos crimes hediondos para incluir de forma inequívoca o homicídio qualificado. Embora a Constituição proíba a retroatividade de leis penais mais severas, o que tecnicamente impediria sua aplicação direta e integral ao crime de Daniela Pérez, que ocorreu em 1992, o significado simbólico e moral dessa mudança era gigantesco. A lei recém-aprovada era um marco. Ela reconhecia, oficialmente, que a crueldade e a premeditação em um assassinato mereciam uma punição mais severa, com restrições maiores à liberdade condicional e ao regime semiaberto. A vitória legislativa de Glória Pérez não trouxe sua filha de volta, mas deu uma voz permanente às vítimas de crimes bárbaros em todo o país. A aprovação da lei, embora tardia para o caso em si, injetou uma nova energia no processo judicial. O julgamento do casal Pádua não era mais apenas sobre a morte de Daniela, era sobre a nova fronteira da justiça no Brasil. O tribunal se tornou o palco de um confronto ideológico. De um lado, a acusação e a sociedade, buscando a pena máxima e o reconhecimento da hediondez moral do ato. Do outro, a defesa, lutando para manter o crime no campo do passional, e assim tentar minimizar o impacto da condenação. A tensão na sala do júri era palpável, refletindo a polarização que o caso havia gerado na sociedade. A presença de Glória Pérez era constante, um lembrete silencioso e poderoso do sofrimento e da determinação em jogo. O julgamento de Guilherme de Pádua e Paula Thomas ocorreu separadamente, mas ambos os eventos foram marcados por um forte aparato midiático e pela disputa acirrada entre as versões. A defesa de Pádua tentou, sem sucesso, sustentar a tese de que ele agira sozinho e sob descontrole emocional. Contudo, as evidências físicas e os depoimentos de testemunhas que confirmavam a presença do veículo de Paula no local do crime desmantelaram essa narrativa. A prova mais irrefutável da crueldade era o laudo do corpo, que detalhava a natureza das 18 perfurações. Esse elemento foi explorado pela acusação para provar o animus necandi, intenção de matar, com requintes de perversidade. O objetivo da defesa era claro: confundir os jurados e introduzir a dúvida razoável. No entanto, a força das evidências e a pressão social eram barreiras difíceis de transpor. O primeiro a ser julgado foi Guilherme de Pádua, o co-star que traiu a confiança de Daniela Pérez e a atacou brutalmente. O júri popular, exposto a horas de argumentação e a imagens perturbadoras, teve que decidir se o crime era fruto de um impulso descontrolado, como alegava a defesa, ou um ato premeditado e cruel, como defendia a acusação.
A promotoria foi enfática ao expor a frieza de Pádua, não apenas na execução do crime e no descarte do corpo, mas em suas ações subsequentes. O consolo dissimulado à família enlutada e as múltiplas versões dos fatos apresentadas na delegacia. A conduta de Pádua antes, durante e após o assassinato desenhou o perfil de um indivíduo calculista, cuja ambição profissional se traduziu em violência extrema. Apesar dos esforços incansáveis dos advogados de defesa, que tentaram a todo custo desvincular Paula Thomas da participação direta no crime e minimizar a culpa de Guilherme, o júri foi convencido pela tese da acusação. Em 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado. A sentença foi recebida com um misto de alívio e frustração pela opinião pública. Alívio pela condenação, mas frustração pela pena relativamente baixa diante da monstruosidade do crime, refletindo as limitações legais da época. A seguir, foi a vez de Paula Thomas. O julgamento dela foi igualmente controverso, com a defesa alegando que ela estava sob a influência do marido e que seu grau de participação era menor. Contudo, o tribunal do júri reconheceu que Paula foi coautora do assassinato, rejeitando a tese de mera cumplicidade. A coautoria implicava que ela não só sabia, mas também participou ativamente da trama, desde a perseguição de Daniela até o transporte do corpo para o local de descarte. Sua condenação, proferida no mesmo ano, fixou a pena em 18 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado. O veredicto final dos tribunais confirmava o que a sociedade já sabia. O assassinato de Daniela Pérez foi um crime a 4 mãos, motivado pela inveja e executado com uma crueldade metódica. As sentenças, embora representassem a vitória da verdade processual, abriam a porta para o último e mais amargo capítulo do caso, a impunidade da pena. Mesmo que a lei dos crimes hediondos já estivesse em vigor, a condenação de Pádua e Thomas ainda seria regida, em parte, pelas regras menos rigorosas vigentes na época do crime, 1992. O sistema judicial, mais uma vez, provaria ser um labirinto onde o tempo e as brechas legais favoreciam os réus, por mais brutal que fosse o crime cometido. O que deveria ter sido o encerramento da busca por justiça, a condenação de Guilherme de Pádua e Paula Thomas, transformou-se para a família de Daniela Pérez e para a sociedade brasileira no ápice da impunidade. O rigor das penas impostas, 19 e 18 anos de prisão, foi rapidamente corroído pelas brechas da lei e pelos mecanismos de progressão de regime vigentes antes da lei dos crimes hediondos. Em 1999, menos de 7 anos após a execução do crime, o casal assassino foi colocado em liberdade condicional. O tempo de prisão cumprido pelos réus, aproximadamente 6 anos e 9 meses, foi chocantemente desproporcional à brutalidade e à premeditação do assassinato de Daniela. Essa soltura precoce ecoou como um tapa na face da sociedade que havia se mobilizado fervorosamente pela justiça. O contraste era gritante. De um lado, a vida de uma jovem estrela, ceifada por 18 golpes de tesoura em um ato de inveja e frieza. Do outro, os assassinos, voltando à vida civil, tentando se reintegrar e, em alguns casos, buscando o anonimato ou até mesmo a religião para reformular sua imagem pública. A condenação no papel pouco importou quando a realidade mostrava que a liberdade poderia ser comprada com bom comportamento e o cumprimento de um tempo mínimo de reclusão. A sensação de que a punição falhou foi amplificada pela mídia e pelas constantes manifestações da família. Glória Pérez e Raul Gazola, o marido de Daniela, continuaram a ser a voz da revolta. Para eles, a justiça não havia sido completa. O trauma da perda era renovado a cada aniversário do crime, a cada reportagem sobre a vida livre dos assassinos. A dor persistente de Glória Pérez se tornou um símbolo de resistência.
mas também de uma amarga verdade. No Brasil, mesmo com a comoção social e a prova da culpa, a força das leis processuais e a benevolência do sistema penal muitas vezes prevalecem sobre a justiça moral. O caso Daniela Pérez, nesse ponto, revela a face mais cruel do sistema. Ele condena, mas não pune efetivamente, permitindo que a frieza dos criminosos seja recompensada com a brevidade do cárcere. Após a soltura, o destino de Guilherme de Pádua e Paula Thomas tomou caminhos distintos, mas ambos enfrentaram o inevitável ostracismo social, mesmo que a lei lhes tivesse devolvido a liberdade. Guilherme de Pádua, buscando refúgio e reintegração, se tornou pastor evangélico, utilizando a fé como um meio de ressignificar sua história. Essa conversão gerou intensa controvérsia, com muitos questionando a sinceridade de sua penitência e vendo a atitude como uma tentativa calculista de limpar sua imagem perante a opinião pública, jamais demonstrando publicamente um remorso profundo e convincente pelo ato cometido. Paula Thomas, por sua vez, tentou reconstruir sua vida sob maior anonimato, casou-se novamente e buscou distância dos holofotes. No entanto, o peso do sobrenome e do crime jamais a abandonou. A Justiça Civil também interveio no caso, obrigando os assassinos a indenizar a família Pérez. Embora o dinheiro nunca pudesse compensar a perda, essas ações judiciais representaram uma continuação da luta de Glória Pérez para garantir que os réus fossem financeiramente responsáveis por sua crueldade, mesmo após o sistema penal ter falhado em mantê-los presos por um período proporcional ao crime. O caso Daniela Pérez deixou um trauma permanente na memória coletiva brasileira, funcionando como um divisor de águas na forma como a sociedade enxerga a violência contra a mulher e o papel das celebridades no crime. A ausência de remorso público convincente por parte dos assassinos manteve a ferida aberta por décadas. A vida de Guilherme de Pádua foi marcada pela condenação eterna da opinião pública até sua morte em 2022, que reacendeu o debate sobre a justiça e a memória da vítima. A morte do algoz, quase 30 anos depois do crime, não trouxe a paz total à família, mas encerrou um ciclo de lembrança constante da sua existência livre. A lição mais dura do caso não foi apenas a crueldade do assassinato, mas o quanto a justiça brasileira dependeu da intervenção atípica de uma mãe famosa e influente para forçar uma mudança legislativa. Sem a incansável luta de Glória Pérez e a mobilização de 1,3 milhão de assinaturas, o homicídio qualificado poderia ter permanecido fora do rol dos crimes hediondos por muito mais tempo. Essa mobilização expôs o paradoxo. A lei só foi aprimorada pela exceção, mostrando que a justiça muitas vezes não é cega, mas apenas atende aos holofotes mais intensos. O verdadeiro legado do caso Daniela Pérez não reside apenas na condenação dos réus, mas na Lei 8.930/94, que eternizou a luta de uma mãe em um código penal mais rigoroso. A inclusão do homicídio qualificado como crime hediondo significou que, para crimes cometidos após 1994, a progressão de regime de pena se tornaria muito mais difícil. Os condenados por atos de extrema crueldade passariam a cumprir um período muito maior em regime fechado antes de sonhar com a liberdade condicional. Essa mudança legislativa foi uma vitória da sociedade sobre a impunidade e uma prova de que a pressão popular tem o poder de aprimorar as instituições. No entanto, o caso permanece como um espelho amargo para o sistema de justiça. A questão central, que ressoa décadas depois, é: por que foi necessário o assassinato de uma celebridade, filha de uma pessoa influente, para que uma lei fundamental fosse criada e aprovada com tamanha celeridade?
Milhares de homicídios igualmente cruéis, cometidos contra cidadãos anônimos, não geraram a mesma mobilização. O caso Daniela Pérez, nesse sentido, é um testemunho da desigualdade estrutural. Apenas quando o crime toca as esferas de visibilidade máxima, o sistema é forçado a reagir com eficiência. A memória de Daniela Pérez é mantida viva por sua arte e, paradoxalmente, pela lei que leva à marca de sua tragédia. O seu nome se tornou um símbolo não apenas da vítima da violência, mas também do sucesso da resistência civil contra as brechas legais. A história dela é contada e recontada, garantindo que os fatos, a traição, a crueldade e a frieza dos assassinos não sejam esquecidos ou reescritos pela narrativa da defesa ou pela passagem do tempo. O caso Daniela Pérez, portanto, ocupa um lugar único nos arquivos ocultos da criminalidade brasileira. Ele nos mostra um crime perfeito em sua execução, mas frustrado em sua ocultação pela pressa e arrogância dos assassinos, e um sistema legal que, mesmo imperfeito, foi forçado a evoluir pelo poder da indignação popular. O caso Daniela Pérez nos ensina que, em uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade, a justiça seletiva é uma realidade fria. A rápida identificação dos culpados, movida pela pressão da fama e da mídia, contrasta dolorosamente com a brevidade do tempo que cumpriram na prisão. Essa desproporção entre a punição legal e a moral estabelece uma perigosa visão de impunidade, reforçando a crença de que, com recursos e bons advogados, é possível mitigar até mesmo as consequências dos crimes mais hediondos. A Lei 8.930/94 é uma conquista histórica, mas ela foi pavimentada sobre um trauma irremediável, expondo a falha do sistema em proteger o cidadão comum sem a necessidade de uma pressão midiática sem precedentes. A morte de Daniela Pérez não foi apenas um crime de inveja e obsessão. Foi uma radiografia da fragilidade institucional que permitiu que o foco do julgamento, por vezes, se desviasse para a vida da vítima e não para a monstruosidade dos algozes. Os arquivos ocultos deste caso não escondiam quem matou, mas sim as entranhas de um sistema judicial que, na prática, valorizava mais as brechas processuais do que o clamor por justiça. A lição final que o Brasil levou de 1992 é que a verdade, por mais que custe, sempre encontra um caminho. Mas a punição, esta sim, requer uma luta contínua contra o tempo e contra as estruturas de poder que buscam o silêncio e o esquecimento. A história de Daniela Pérez é um testamento de que o amor e a determinação podem forçar a evolução da lei. Mas ela também carrega uma pergunta implacável, que serve como encerramento para esse vídeo. Se a lei dos crimes hediondos precisou nascer de uma tragédia televisionada para proteger a sociedade, quem está garantindo a justiça para os milhares de nomes que jamais tiveram o brilho de Daniela Pérez para iluminar a escuridão de seus próprios casos? O silêncio dos anos de cárcere dos assassinos foi quebrado pela sua rápida liberdade, mas o eco da tesoura e o grito de justiça da sociedade continuam ressoando no sistema penal brasileiro, exigindo uma punição que seja de fato proporcional à crueldade do crime. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.